Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a seca na Amazônia, que está atingindo principalmente o estado do Amazonas. Então, nos últimos dias, os noticiários de TV têm mostrado os efeitos de uma grave seca que vem atingindo vários municípios do estado do Amazonas, inclusive mostrando imagens com rios quase secos, e tal seca gerando grandes impactos sociais, econômicos e ambientais. O objetivo dessa aula é justamente identificar os fatores responsáveis por essa seca que vem ocorrendo na Amazônia, que poderá ser a maior seca até então registrada pelo homem na região. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos ao primeiro slide, quando então eu mostro a vocês os efeitos dessa seca que vem atingindo a Amazônia, como disse anteriormente, principalmente o estado do Amazonas, onde é possível observar várias embarcações sobre a terra, consequentemente, aqui sobre, provavelmente, o que era no passado o leito de um rio que está praticamente seco, razão pela qual as embarcações estão assentadas sobre o solo. Então, essa imagem está presente em vários municípios do Amazonas, principalmente do estado do Amazonas, e essa imagem tem chamado a nossa atenção da seguinte forma: a Amazônia normalmente é uma região onde as chuvas ocorrem regularmente, pelo menos em boa parte da região, essas chuvas são bem distribuídas. Lembrando que em algumas áreas da Amazônia você tem períodos de estiagem que tem em média 3 a 4 meses de duração. Isso ocorre principalmente na borda sul da Amazônia, também ocorre em algumas áreas da borda oriental e ainda na borda setentrional daquela região. Mas, vez por outra, a Amazônia vem sendo castigada por secas muito violentas. Tivemos uma desse gênero no ano de 2010, que inclusive causou também grandes impactos sociais, econômicos e ambientais, com a mortandade de uma grande quantidade de espécies de peixes. Milhões de toneladas de peixes se acumularam, nos leitos secos ou semissecos dos rios, e aquela imagem nos chamou a atenção sobre a necessidade emergente de nós conciliarmos o desenvolvimento, a exploração dos recursos naturais existentes no planeta com a questão da sustentabilidade ambiental. E na época eu já dizia aos meus alunos que aquela imagem iria se repetir daqui para frente. E de fato, infelizmente, de 2010 para cá, ela se repetiu, não com a mesma intensidade. Agora, no ano de 2023, nós estamos verificando uma seca muito forte na região
que já comprometeu vários rios, pelo menos 42 rios de médio e grande porte da região, estão com suas vazões muito comprometidas em razão da redução das chuvas que ocorreu exatamente no transcurso do ano de 2023. Os cientistas procuram atrelar o problema ao fenômeno do El Niño, mas eu quero deixar bem claro para vocês que o fenômeno do El Niño não é a única causa dessa seca que vem atingindo a região norte e que poderá se estender até os meses de verão, ou seja, até dezembro, janeiro, fevereiro, e caso isso venha a acontecer, consequentemente, nós teremos consequências muito mais severas, não só para as economias dos municípios, assim como para a população ribeirinha. Muita gente vive da pesca. Também o abastecimento desses municípios, uma vez que a Amazônia é uma região que carece, né, de rodovias, ferrovias. Os rios na Amazônia são as estradas que andam, desempenhando um papel importantíssimo na integração regional. Então, na medida em que os rios vão secando e os bancos de areia ficam visíveis, isso compromete a navegabilidade dos rios, comprometendo a navegabilidade dos rios, compromete o abastecimento das cidades ribeirinhas, compromete também o abastecimento das populações ribeirinhas, compromete o transporte de produtos que são cultivados pelos produtores, que são também derivados da criação até os mercados consumidores. Isso gera uma pressão inflacionária que acaba comprometendo a capacidade de muitas pessoas em obter o básico para sobreviver. Então, o que eu estou fazendo aqui é um alerta nesse exato momento sobre a situação crítica que se encontra vários municípios, principalmente do estado do Amazonas, e lembrando que, caso essa seca se potencialize nos próximos meses, as consequências serão muito mais severas, tanto dentro dos aspectos sociais, assim como dentro dos aspectos econômicos e ambientais. Quando a gente fala em aspecto ambiental, estamos nos referindo a uma cadeia alimentar que está sendo quebrada em função da morte de uma grande quantidade de peixes, fruto, logicamente, do desaparecimento da água nos leitos das lagoas, nos leitos dos rios, e na medida em que esses peixes vão morrendo, aquelas aves que se alimentam de peixes são afetadas, o próprio jacaré, que tem nos peixes a base da sua dieta alimentar, ele não come só peixe, mas boa parte da alimentação do jacaré provém dos peixes. Então você quebra uma cadeia alimentar com impacto em larga escala, atingindo várias espécies de animais que vivem naquela região. Mas, professor, por que está ocorrendo essa seca? Bom, eu quero lembrar a vocês que meses atrás eu gravei vídeos falando sobre os efeitos do El Niño para a Amazônia, os efeitos do El Niño para a região sul e os efeitos do El Niño para a região nordeste. Então, no vídeo referente à Amazônia, eu já fazia um alerta sobre as consequências do fenômeno para a região. Infelizmente, nós estamos comprovando que os efeitos do El Niño já estão sendo sentidos na Amazônia de uma forma bastante intensa. Lembrando que o El Niño ele provém do aquecimento anormal das águas do Pacífico Central e principalmente oriental, aqui na costa do continente americano, nas imediações da linha do Equador.
Então, quando o fenômeno do El Niño se manifesta, nós temos uma mudança nos padrões da circulação atmosférica. Aliás, é justamente a mudança dos padrões de circulação da célula de Walker, que é uma célula de circulação atmosférica que se encontra aqui no entorno da linha do Equador. Então, quando nós temos a mudança dos padrões de circulação dos ventos na célula de Walker, e esses ventos passam a soprar do Pacífico Ocidental em direção ao Pacífico Oriental, transportando essas águas quentes em direção ao litoral noroeste da América do Sul, nós temos um comportamento em escala global da circulação atmosférica alterado, que inclusive também vai exercer influência nos padrões de temperatura e na distribuição de chuvas, não só aqui na América do Sul, mas assim como em tantas outras regiões do planeta. Então, quando o El Niño se manifesta, uma das consequências dele no território brasileiro é a redução das chuvas na Amazônia. Mas, professor, por que isso acontece? Então, eu quero deixar bem claro para vocês, através desse desenho que eu fiz, que é uma forma ilustrativa para que você entenda de que forma o El Niño reduz o quantitativo de chuvas na Amazônia. Então, dentro dos padrões normais, o que você tem? A pressão atmosférica mais alta sobre o Oceano Atlântico, que está aqui representado, e a pressão mais baixa sobre o Oceano Pacífico. Então, em condições normais, nas imediações da linha do Equador, você tem ventos soprando de leste para oeste. E esses ventos de leste trazem a umidade do Oceano Atlântico e também a massa equatorial atlântica consegue injetar muita umidade na Amazônia Oriental. E essa umidade procedente do Oceano Atlântico vai dar origem aos rios voadores, que por sua vez serão responsáveis pela formação das nuvens de chuva, que não só atingirão a Amazônia, assim como, através dos rios voadores, essas nuvens de chuva chegam até o centro-sul do Brasil, contornando, é claro, a região da Cordilheira dos Andes. Agora, quando o El Niño se manifesta, você tem o quê? A queda da pressão atmosférica sobre o Atlântico, o aumento da pressão atmosférica no Pacífico Ocidental. Então, isso vai gerar o quê? Pacífico Ocidental, lá do outro lado. Então, isso vai gerar o quê? Ora, vai gerar um fluxo de ar do Pacífico Ocidental para o Pacífico Oriental. Nas proximidades da América do Sul, nós teremos a formação de um centro de baixa pressão atmosférica que permitirá a formação de nuvens de chuva sobre o Oceano Pacífico e sobre a vertente ocidental da Cordilheira dos Andes. Então, essa região aqui, a vertente ocidental da Cordilheira dos Andes e essa região do Pacífico Oriental vão registrar muitas chuvas quando o El Niño se manifesta. Esse ar quente e úmido que subiu ali no Pacífico Oriental e deu origem a essas nuvens de chuva, as chamadas cúmulos nimbus, que são nuvens de grande crescimento vertical e que dão origem às células convectivas que provocam chuvas. Então, na medida em que esse ar quente e úmido sobe, ele vai contribuir para a formação das nuvens cúmulos nimbus, em razão até mesmo da baixa pressão atmosférica, ou seja, da queda da pressão atmosférica. Então, no momento em que ocorre a precipitação, você tem a redução da umidade. A tendência do ar, claro, é perder umidade a partir do momento em que uma determinada região está registrando precipitação. Então, esse ar que subiu
quente e úmido aqui no Pacífico Oriental, ele vai se esfriar e vai transpor aqui a região da Cordilheira dos Andes, frio e seco. Então, aqui na Amazônia, nós teremos a descida desse ar frio e seco, que transpôs a Cordilheira dos Andes, através, logicamente, das camadas mais altas da troposfera, e através de um movimento de subsidência, de descida, esse ar frio e seco vai descer sobre a Amazônia, dando origem a um centro de alta pressão, e esse ar frio e seco, exercendo o movimento de subsidência, irá inibir a formação de nuvens de chuva, razão pela qual você terá a queda do índice pluviométrico na Amazônia quando o fenômeno do El Niño se manifesta. Então, a redução do índice pluviométrico na Amazônia irá contribuir também para a queda da umidade do ar, e essa queda da umidade do ar, aliada à elevação da temperatura, porque esse ar frio e seco vai comprimir o ar quente que está sobre a Amazônia, dando origem aos domos ou cúpulas de calor. Então, esse ar quente combinado com a queda da umidade irão contribuir de forma significativa para que as queimadas e os incêndios florestais se propaguem na região, também causando grandes impactos ambientais e em determinadas áreas também gerando impactos sociais e econômicos. Então, o El Niño é um dos fatores que eu estou utilizando para explicar o porquê dessa seca severa que está castigando vários municípios da Amazônia, principalmente do estado do Amazonas. Aqui nós temos também um outro elemento muito importante, a temperatura das águas do Oceano Atlântico, do Atlântico Norte. Repare aqui pela tonalidade avermelhada, que as águas do Atlântico Norte, essa imagem é desse ano, imagem de junho de 2023, as águas do Atlântico Norte estão bem mais quentes do que os padrões normais. Aí você vai me perguntar o seguinte: mas, professor, de que forma uma água mais aquecida ela vai influenciar no comportamento das chuvas na Amazônia? Repare que essas águas estão aquecidas, mais aquecidas aqui no Atlântico Norte. Se as águas estão mais aquecidas aqui, esse maior aquecimento das águas do Atlântico Norte vai interferir no posicionamento da zona de convergência intertropical, a chamada ZECIT. Então, como assim, professor? Não entendi. Então, aqui nós temos uma imagem de satélite e eu coloquei sobre essa imagem de satélite essas duas linhas amarelas paralelas com vários traços diagonais amarelos representando a área de incidência da zona de convergência intertropical. Você pode perceber que a ZECIT está posicionada mais ao norte aqui do Oceano Pacífico, e claro que essa imagem não mostra o Oceano Atlântico até o continente africano, apenas um pedacinho do Oceano Atlântico, mas a ideia de mostrar essa imagem a vocês é que vocês tenham uma visão do posicionamento da ZECIT, que está mais ao norte, e quando isso acontece em função do maior aquecimento das águas do Oceano Atlântico desse lado aqui, ora, a zona de convergência intertropical é um dos sistemas atmosféricos responsáveis pela ocorrência das chuvas na Amazônia. Então, boa parte das chuvas que ocorrem na Amazônia se devem ao posicionamento da zona de convergência intertropical. Aí você vai me dizer, mas professor, no verão do hemisfério norte é comum que a ZECIT se desloque para o norte da América do Sul. 100% correto. Sua interpretação estará correta dentro desse contexto.
Mas a manutenção da temperatura mais elevada no Atlântico Norte vai inibir ou vai impedir que a zecite no verão do hemisfério sul ela desça até o litoral setentrional da região Nordeste, sendo também um dos fatores responsáveis pela potencialização da seca no sertão nordestino por ocasião da ocorrência do fenômeno do El Niño. Então, esse posicionamento da zona de convergência intertropical mais ao norte é um dos fatores responsáveis pela queda do índice pluviométrico na Amazônia e, consequentemente, redução da vazão dos rios que pertencem à bacia do Amazonas. Aqui eu botei um desenho, fiz um desenho para que vocês possam entender, né, de que forma a zecite contribui para a formação das nuvens de chuva. Então, zona de convergência é zona de encontro. Então, a zecite se forma a partir do encontro dos chamados ventos alísios, que são ventos planetários ou constantes, que sopram das imediações dos trópicos de Capricórnio e Câncer em direção à linha do Equador. Esses ventos sopram a centenas de metros de altitude. Na medida em que esses ventos se aproximam da zona equatorial, que é uma região mais aquecida pelos raios solares, esses ventos vão subindo, o ar quente e úmido, ao subir, ele vai se resfriar, o vapor d'água vai se condensar, formando as nuvens de chuva. Então, aqui nas imediações da linha do Equador, você terá uma instabilidade atmosférica resultante da formação da zona de convergência intertropical, que, por sua vez, é um dos fatores responsáveis pelo grande quantitativo de chuvas que caem no entorno da linha do Equador em todo o planeta. E claro, como a linha do Equador corta a Amazônia, é um dos fatores responsáveis pelas chuvas que acontecem na região durante boa parte do ano. Então, se o posicionamento da zecite se altera, ele vem mais para o norte em função do maior aquecimento das águas do Atlântico Norte. Ora, você terá uma redução das chuvas na Amazônia brasileira. Ou seja, fica bem claro para vocês um dos fatores responsáveis pela redução do índice pluviométrico na Amazônia, que já está sendo considerado ou gerador de uma das mais graves secas até então registradas pelo homem na região. Um outro fator responsável por isso são as queimadas. As queimadas são realizadas anualmente, principalmente em boa parte da Amazônia, nesse período de transição do inverno para a primavera, porque nas bordas sul e oriental da Amazônia, na transição do inverno para a primavera, ou seja, nos meses de inverno e início da primavera, você tem um período de pouca chuva. Então, normalmente, a vegetação fica mais seca, a menor umidade do ar e a vegetação mais seca contribuem para a propagação do fogo. E essas queimadas que são feitas por agricultores e pecuaristas acabam por lançar na atmosfera não só uma grande quantidade de fumaça, como nós podemos observar através dessa imagem, assim como partículas, fuligem na atmosfera. Então, de que forma a fumaça das queimadas vai interferir no quantitativo das chuvas? Que fique bem claro, que as nuvens de chuva, elas são formadas por microgotas de água, e que essas microgotas de água passam por um processo de agregação quando entram em contato com as partículas sólidas que se encontram em suspensão na atmosfera. Então, toda gotinha de chuva, ela traz consigo micropartículas que estão em suspensão na atmosfera. Pode ser a poeira, pode ser a fuligem de uma queimada, a fuligem
da queima de combustíveis fósseis, do carvão mineral, derivados do petróleo e por aí vai. Só que a partir do momento em que as queimadas lançam na Amazônia uma grande quantidade de micropartículas, e essas micropartículas ficam em suspensão na atmosfera por dias, então, na verdade, o que você vai ter, em razão do aumento dessas partículas em suspensão na atmosfera, é a formação de gotas muito pequenas, que não chegam a ter o tamanho e o peso suficientes para que gerem a precipitação. Então, quer dizer que essas queimadas, elas afetam no quantitativo da chuva? Sim, elas reduzem o quantitativo da chuva, retardam o processo que leva as nuvens a entrarem no seu ponto de saturação. Muitas vezes, quando essas nuvens atingem o seu ponto de saturação, que é a capacidade máxima que elas possuem em reter a água sob forma de vapor na atmosfera, ora, essas nuvens já foram deslocadas pelos ventos e já se encontram em áreas bem mais distantes. Então, essa fumaça liberada pelas queimadas, né, elas também vão provocar o deslocamento das chuvas para áreas mais distantes, e isso vai contribuir para que ocorra uma redução do índice pluviométrico em determinadas áreas, gerando essa seca que está atingindo a região amazônica, principalmente o estado do Amazonas. Essa imagem aqui do NOAA, né, que é o principal instituto de previsão de tempo lá dos Estados Unidos, mostra aqui a imagem colorida da América do Sul. Esse é o corredor de fumaça. Repara aqui, né, a densidade, né, de partículas em suspensão, aerosóis, né, em suspensão na atmosfera aqui sobre a Amazônia, né, e, logicamente, esse corredor levando essa nuvem de fumaça e partículas sólidas em direção ao sul do Brasil. Então, essa imagem, inclusive, ela foi publicada na semana retrasada, ao final da semana retrasada, e de acordo com aquilo que foi divulgado, foi o primeiro grande corredor de fumaça formado agora no segundo semestre aqui na América do Sul. Claro que essas queimadas não se restringem ao território brasileiro, outros países da América do Sul também têm queimadas, né? Os produtores rurais também realizam queimadas. Aqui nós temos o desmatamento como um dos fatores também responsáveis pela redução das chuvas na Amazônia. Então, o que está amarelo aqui, essa imagem eu gosto muito porque o verde retrata as áreas da floresta amazônica que ainda se encontram preservadas e o amarelo retrata os pontos da Amazônia em que o desmatamento já foi consolidado. Então, vocês podem perceber o seguinte, que nas bordas sul e oriental da Amazônia, nós temos aqui o ponto mais degradado pelo processo de desmatamento, que inclusive nessa região tem como principal causa a expansão das fronteiras agrícolas. Lembrando que o binômio soja-gado constitui a principal causa da destruição da floresta amazônica. Então, a partir do momento em que a floresta amazônica ela vai sendo destruída, isso acaba por interferir no processo de evapotranspiração. Lembrando que o processo de evapotranspiração deriva da evaporação da água contida no solo, rios e lagoas da Amazônia, assim como da água que provém da transpiração das plantas que compõem a floresta amazônica. Lembrando que na Amazônia existem árvores que chegam a lançar na atmosfera, através do processo de transpiração, cerca de 800 litros de água por dia. Então, a partir do momento em que o desmatamento avança, você vai ter alteração nos padrões de temperatura. Estudos feitos por cientistas brasileiros já constataram que nas áreas desmatadas a umidade relativa do ar caiu 30%. Ora, se o ar fica mais seco, isso vai afetar na
formação das nuvens de chuva e, consequentemente, irá provocar a redução das chuvas, não só na Amazônia, assim como nas áreas que dependem dos ventos úmidos que provêm da Amazônia no transcurso das estações do ano. Lembrando que no Brasil, no Centro-Sul, principalmente no verão, boa parte das chuvas dependem dos rios voadores que trazem essa umidade da Amazônia. Se o ar fica mais seco, consequentemente você tem uma redução das chuvas, não só na Amazônia, como em áreas adjacentes. E um outro aspecto, nas áreas desmatadas, a temperatura fica mais alta. Cientistas brasileiros comprovaram que nas áreas desmatadas, a temperatura do ar em determinadas regiões chegou a ficar 7 graus acima da temperatura média registrada para as áreas cobertas por matas ou florestas nativas. Ora, se o ar está mais quente, ele também irá impactar nesse processo de formação das nuvens de chuva, porque as nuvens se formam a partir da condensação do vapor d'água. Então, o vapor d'água, ao se resfriar, ele se condensa e dá origem às nuvens de chuva. Se a temperatura do ar está mais quente e essa temperatura mais elevada vai atingindo camadas mais altas da troposfera, isso acaba por afetar ou inibir a formação de nuvens de chuva, sendo também um dos fatores responsáveis pela queda do índice pluviométrico, não só na Amazônia brasileira, assim como em outras áreas que sofrem a influência da circulação dos ventos procedentes da Amazônia. Então, relembrando a vocês que eu destaquei aqui 3 elementos de suma importância que estão sendo responsáveis por essa seca na Amazônia. O fenômeno do El Niño, o fato do Atlântico Norte estar mais aquecido, temperaturas bem mais altas esse ano, e o avanço do desmatamento na região, juntamente, claro, que as queimadas estão atreladas a esse processo de desmatamento também, sendo os fatores responsáveis pela alteração não só nos padrões de temperatura, assim como no índice pluviométrico que é registrado sobre a Amazônia sul-americana. E lembrando a vocês que nesse momento o estado mais impactado tem sido o Amazonas, mas os impactos dessa seca estão sendo sentidos em Rondônia, estão sendo sentidos no Acre, estão sendo sentidos no Pará e por aí vai. Para encerrar o nosso encontro, eu vou mostrar a vocês essas 4 imagens, né? Essa aqui está bem escura, mas é um leito de um rio amazônico quase seco. Essa imagem aqui mostra o leito de um rio também praticamente seco, só com banco de areia. Olha essa imagem aqui, os bancos de areia. Aqui você tem, né, um povoado, uma vila aqui nas margens desse grande rio. E essa outra imagem aqui retrata a grande quantidade de peixes mortos, ou seja, mais uma vez, milhões de toneladas de peixes, né, estão flutuando no pouco que resta das águas, em lagoas, em igarapés, em rios da Amazônia, que estão secando e muitos já secaram. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento é que a gente tem que combater o negacionismo. Temos que combater os negacionistas da ciência. Temos que combater os negacionistas do aquecimento global, os negacionistas das mudanças climáticas, porque o negacionismo faz mal. O negacionismo leva as autoridades a não tomarem as providências que têm que ser tomadas para conter a elevação da temperatura média do planeta, conter o desmatamento em nosso planeta, conter as mudanças climáticas, o derretimento das geleiras. Então, se nós pararmos para pensar e refletir, a Terra é o nosso lar. A Terra é a nossa prisão. Daqui não vamos sair
para colonizar planeta nenhum. Até mesmo porque não existe um planeta do sistema solar que apresente condições para abrigar a vida humana. O máximo que nós teremos, talvez em Marte, talvez na Lua, são bases científicas, com meia dúzia de cientistas fazendo pesquisas. Não teremos cidades em Marte, não teremos colônias em Marte. As condições ambientais não favorecem o desenvolvimento da vida naquele planeta. As condições ambientais da Lua não favorecem o desenvolvimento da vida. Não temos como chegar a um outro sistema estelar e achar um planeta semelhante à Terra para poder colonizar, porque as distâncias astronômicas são absurdas, e mesmo que desenvolvêssemos tecnologias que permitíssemos viajar à velocidade da luz, levaríamos anos, talvez séculos ou talvez milhares de anos para encontrarmos nessa vastidão do universo um planeta semelhante à Terra. E se encontrássemos um planeta semelhante à Terra, eu digo que é procurar um grão de areia no deserto do Saara, nós não teríamos condições de levarmos a população da Terra para ocupar esse planeta. E, ademais, se tivéssemos um planeta com características similares às características da Terra, provavelmente ele teria vida. E, quem sabe, uma vida inteligente e até mais evoluída do que a nossa. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Fortaleça aí o canal, dê aquele like, não custa nada, deixe o seu comentário. Toda vez que você deixa o seu comentário, isso ajuda a divulgar o vídeo, a mais pessoas assistirem esse vídeo. Enfim, o canal Geogênio é uma plataforma de ensino que foi criada não para que esse professor ganhe dinheiro através do YouTube, mas sim para dar a vocês o ensino da geografia através de um processo de democratização do ensino, cujo objetivo final é fornecer aos jovens e adultos que estão se preparando para fazerem concursos uma base necessária para que melhorem o seu desempenho nesses concursos e consigam obter a vaga tão almejada. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!